Oi, meninas. Começar a gravar. Boa noite, meninas. É sempre um prazer estar com vocês. Essa noite de encontro sempre fica mais leve, né? Quando ela termina. Então é um prazer apresentar a Priscila, que eu conheci há pouco tempo, mas já tenho uma admiração gigante. Ela é formada em neurociências e psicanálise aplicadas à educação. Ela é palestrante do Cura Eduque, que eu fiquei curiosa para saber depois. E ela vai trazer para o nosso encontro, para a nossa roda, um tema muito importante, que é, além da resiliência, o poder antifrágil da vida. Estamos ansiosíssimas, sei que esse tema com certeza vai mexer com a gente, e a palavra é sua, Pri. Fique à vontade. Nem preciso dizer nos surpreenda, porque eu sei que você já vai fazer isso. A palavra é sua. Boa Olha! noite. Boa Eita. noite. É um prazer, né, ter sido convidada e ter esse espaço. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta curiosa. O que que a pipoca, a pérola e a borboleta têm em comum com a gente? À primeira vista, parece nada, não é? O que que vocês acham? A não ser que alguém aqui seja uma borboleta gourmet que pousa em baldes de pipoca. Mas prometo que até o final dessa palestra, desse momento que nós teremos, você vai enxergar a conexão e talvez se reconhecer nesse processo. Eu separei para vocês um outro momento, a mágica da transformação. O milho só vira pipoca depois de enfrentar o calor e a pressão. A ostra só fabrica pérola porque recebeu um grão de areia chato e insistente. A lagarta só ganha asas depois de viver o aperto do casulo. E nós? Também podemos nos transformar assim? Mais do que resistir, temos o poder de nos transformarmos em antifrágeis, crescer, florescer e nos reinventar a partir dos desafios. A dor não precisa ser o ponto final. Pode ser apenas uma vírgula que anuncia um novo parágrafo na nossa história. Vocês estão tão caladinhas, tão compenetradas? Mas a gente pode falar? Claro que Eu tô com pode. essa dúvida também, se a gente pode falar. Claro que Dúvida! pode. Pode falar o tempo todo. Ah, tá. Pensei que fosse só a nível de reflexão. Tá bom, então Não, agora que você disse que nem pode pode falar, falar. vamos. Cada um aí vai pensando. Eu trouxe um pouquinho para a gente refletir o seguinte: a gente usa muito o termo resiliente, mas estudando um pouquinho, conversando com uma amiga, que ela está até aqui presente, e a gente conversando sobre várias histórias e principalmente tudo que venho vivenciando, e ela falou assim: eu não acho que você é resiliente, eu acho que você é antifrágil. Essa pulguinha eu conheci um pouquinho. E aí eu descobri que existem pessoas que falam sobre isso, né? Eu vou deixar isso depois, porque eu não fiz esses PowerPoints, assim, tem umas outros que a gente vai pensar. Mas ele escreveu um livro, Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. E
que ele descreve nesse livro? Que ser antifrágil é quando nós somos capazes de resistir a choques, estresse, mas de fato a gente tira proveito do problema. Até o benefício a gente pode tirar dessa situação desafiadora que a gente vive. E a gente se fortalece, se cresce, né? Nós vamos crescendo com toda essa adversidade. O mais bonito é que, dentro da resiliência, é um patinho de borracha. Se você aperta, ele volta ao estado original dele. Já o antifrágil, ele modifica. Ele cria estratégias para superar a situação problema. Então, hoje, a gente vive num mundo cheio de problemas, não é verdade? Vamos pensar aí. Existem alguns eventos vividos por todos nós, não existe? Espera aí que agora eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Sim, Ok. Passou aí para vocês? sim. Quem pode ler essa pergunta para mim, por favor? Quem aqui já levou uma bronca no emprego? Levanta a mão, gente. Quem já levou aí uma bronca no emprego? Todo mundo. Pois é. Olha que interessante que a gente pode pensar. Juju, pode falar, Ju. Não, é o que você falou. Quem já levantou, Ah, quem já não, levou uma pode bronca, levantar a levanta mão a assim que mão. eu tô vendo vocês. Eu levantei mesmo, porque já levei. Olha, o que que eu penso? Eu separei esses momentos para a gente refletir em situações. Como que vocês imaginam que uma pessoa frágil recebe uma bronca? Chora, fica triste. É, Eu acho leva que pro ela se, coração. eu acho que ela se desorganiza e leva aquilo como se fosse, como se aquele feedback fosse ela e não um Ela já feedback de uma atualiza o mudança. currículo, não é? Ela já É, pensa que vai ser demitida. E a pessoa resiliente? Ela também fica triste. Ela também fica triste, mas ela respira fundo, conta até 10. é, e E segue o ela baile. faz igual. E a pessoa antifrágil? Ela recebe e tenta melhorar ou mudar. Ela Ela é essa aprende pessoa que com o que ela ouviu, né? ela aprende com o que ela ouviu. Ok, vou aprender com isso, melhorar o que posso e ainda vou ensinar alguém que está aí precisando de ajuda, para não cair na mesma cilada. Ah, mas agora essa eu quero ver. Quem é boa cozinheira aqui? Vou compartilhar outra situação, problema. Uma delícia. E aí, na cozinha, Pede uma pizza, no caso. Brincadeira. como que a pessoa antifrágil vai reagir? Nós sempre vamos ter três pessoas dentro de nós: o frágil, o resiliente e o antifrágil, nessas situações, problemas. Imagine, você está lá preparando o seu jantar, queimou o arroz, está para as visitas chegarem. E aí, como que a pessoa frágil vai reagir? Começar a se justificar e falar, gente, o arroz queimou, eu não sei o que aconteceu, acho que o fogo estava muito forte, o que eu faço? É, ou se culpar, né? Ah, eu sou uma pessoa horrível, não consigo nem fazer um arroz, sou péssima nisso, enfim. E a resiliente? Gente, o arroz queimou, estou muito chateada, mas a gente precisa pensar numa alternativa para
para dar conta disso. E sabe, às vezes, o resiliente às vezes vai servir aquele arroz queimado como se fosse a receita da avó. É mesmo? É, Ainda dizer que tá uma delícia, que eles e vão ainda adorar. diz que se Meu foi Fez de Deus. receita da propósito, vovó, né, de Sônia? propósito. E o antifrágil? Ele também vai ficar triste, não é, Priscila? Porque o antifrágil, ele também Claro, tem sentimentos. sim, tem. Mas Mas sabe ele qual que é a fica... diferença? Ah, O antifrágil, por exemplo, na situação do arroz, ele pega esse arroz, transforma num risoto defumado gourmet e dá um nome chique e ainda arranca elogio. Boa. E ainda as pessoas vão sair de muito lá bom. falando, nossa, mas ele é, nossa, olha, caprichou, Me dá a Aquele receita, gostinho né? me dá queimadinho deu o receita. toque, né? Aquele Sim, gostinho deu uma sutileza. uma Aham, sutileza. Mas eu certo. tenho mais um pouquinho para a gente pensar. Mais uma situação. E aí, Aí é no mais amor? Esse é mais duro. difícil. É bem mais duro. É. Uhum. Acho que eu nem sei opinar, porque geralmente eu sou a mais frágil nesses momentos. Depois que passa, que a gente viu que a gente passou por aquilo. Mas no momento de você estar passando, ainda não chegar no final do caminho, eu acho que é mais difícil. Eu acho que é uma dor muito grande. Se você ama a pessoa, né? Agora, E se você não ama, é um alívio. A gente, né, no amor, o namoro, o casamento, o frágil, ele jura que nunca mais vai amar. Mergulha na Netflix, no pote de sorvete e na pizza. Nunca mais vou amar. O resiliente, ele até sofre, mas toca a vida igual. E lá na frente, encontra alguém e uma pedra no meu caminho, encontra uma outra pedra, e aí ele vai repetindo, ele permanece igual. O antifrágil, ele chora, ele aprende sobre si, mas descobre o que ele não quer repetir. E na próxima relação, ele floresce ainda mais. Até coloca no currículo experiência adquirida, paciência com sogra. Sônia não vai falar o que eu falei, hein, Sônia? Você é muito bocuda, hein? Juro que eu Não vai- tive vontade, mas eu vou me calar. Eu conheço você, eu Não, conheço, você não vai falar. não. E aí, nós vamos caminhando aqui. Tem mais uma situação, problema para que a gente possa pensar. E aí, no nossa, trânsito? conhecendo meu noivo, ele já ia dizer que nada dá certo na vida dele, que a vida é um caos e tudo mais, e tá dando tudo errado, nada dá certo. E é isso. Muito frágil. Será como que é essa pessoa frágil? O trânsito, o carro bateu, o sinal estragou. Ah, eu acho que é sempre associando a uma vida ruim. Eu não sei, diretamente o que é isso, mas é sempre relacionando a tudo dar errado na minha vida. E acho que é uma coisa ruim. Não sei. E Muita o culpa resiliente? também, né? É, culpa, é verdade. O resiliente, eu acho que ele vai, claro, ficar chateado, porque no meio, né, de tudo isso, mas ele vai pensar, não, vai dar certo, vai, eu vou conseguir, sair daqui dessa situação, vai dar um jeito. Ele só vai chegar atrasado. Isso. Uhum. E o É. antifrágil? Não sei.
Eu estou aprendendo sobre o antifrágil com você, tá? Tô O aprendendo também. resiliente dá para a gente dar aí os exemplos, Sim, mas o mas antifrágil foi não. isso que a Ju mexeu comigo, porque eu Tá achava que eu bom. era muito resiliente. E aí, Uhum. quando você vai parar para pensar, se você é frágil diante das situações, você fala assim: eu sou muito mais frágil do que eu imaginava, porque a gente acha que a gente às vezes tem força e que às vezes a gente está tendo uma ação frágil. Não, e às vezes resiliente e pouco antifrágil. Uhum. Mas Agora, a com gente você falando, eu tô achando que o antifrágil já vai abrir uma oficina e já vai fazer alguma coisa com o carro. O antifrágil, ele aproveita o tempo, por exemplo, para ouvir uma música que ele não teve, não conseguiu, um podcast, um vídeo, alguma coisa que ele queria muito que ele não conseguiu naquela agenda do dia a dia. E aí ele vai poder ter ideias novas. Então, até tem gente se arriscando a fazer exercício. É uma hipótese. Mas eu estou gostando muito porque vocês estão raciocinando assim. Vocês já estão craque, mas ainda tem mais duas situações desafiadoras para vocês e para mim. E aí, com a tecnologia? E o Nossa. celular, então? Aí Não, aí acaba é a vida. desespero. Aí É todo mundo fica desespero, frágil, viu, Priscila? Aí todo mundo. desespero, porque meu celular está parcelado em 20 vezes. Eu não quero que ele quebre. Aí sai Exatamente. o palavrão, né, Pri? Primeiro o palavrão. Exatamente. Não. Aí você pega e fala, não acredito, justo agora, né? Sim. Não sei como eu colocaria um Como antifrágil. que vocês imaginam que o frágil reagiria a isso? Meu Não sei. Deus. Minha É, Ele vida tá entra, acabada agora, perdi os ele vai entrar em dados. é. luto por 3 dias. Nossa. Mais ainda, porque eu tenho um iPhone 4S que eu me lembro que eu quebrei, então faz muito tempo. Nossa. E o resiliente? Ah, eu estava Ah. precisando mesmo trocar de celular. Então, tudo bem. Ou Ou troca a ele vai mandar tela. arrumar, É. É, mas ele vai continuar a vida por Uhum. igual. E o antifrágil? Não sei. não consigo imaginar. Ele pode aproveitar a situação para comprar um novo. E até descobre, diante do que ele precisa ficar pausado para trocar o celular ou para usar um outro, ele. Peraí, que alguém respondeu aqui também. Ah, achei ótimo. Que falou que pode abandonar o celular e vai ficar aqui no aqui e agora, né? Também. Porque às vezes o antifrágil nessa situação do celular, por exemplo, ele vai aproveitar. O antifrágil, ele sempre vai aproveitar uma situação, problema, uma coisa que é ruim para se transformar. Para mim, é como se. Ah lá, a Iris dando tchau lá do telefone da Miriam, gente. Que Olha lá. bonitinha. É, às vezes, a gente não percebe isso, que a gente fica só reclamando da situação problema. O problema é esse, o problema é esse. E o que que eu faço? Aí eu descobri que o antifrágil, ele transforma obstáculo em degrau para subir uma escada. E a última situação que eu vou trazer, e a gente vai caminhando um pouquinho mais eh, na palestra. E aí? O diagnóstico de uma doença. E quando chega aquele diagnóstico que ninguém espera. Eu acho que isso é o mais difícil. Eu nunca passei por uma doença, mas eu tive meu irmão que
quase perdeu a vida, ficou internado por um ano. É uma doença muito rara que mata muito rápido, em 6 meses. Então, eu confesso que ser antifrágil nesse momento é muito difícil. Eu acho que e eu nem sei como seria, mas na frente dele eu sempre fui antifrágil, não me permitia chorar, não me permitia, sempre tentava mostrar outras formas, porque eu não poderia demonstrar que eu não estava aguentando. Mas depois que passou, eu desabei, tive um estresse pós-traumático muito ruim. Então, para mim, é até difícil falar, porque ser antifrágil nessa situação é muito difícil. Eu não sei como é ser comigo, mas eu sei como é ser com uma pessoa que eu mais amo na minha vida. Então, deve ser muito difícil. Não sei como seria ser antifrágil nesse processo. É, eu gostaria de falar. Eu tive Oi. uma situação bem ruim. O marido precisou fazer um transplante de coração. Ele fez o transplante, ele ficou ótimo. Na sequência, em uns exames pós-operatório, ele descobriu um câncer de bexiga, um câncer agressivo de bexiga. Só que com o transplante, ele viveu muito bem durante 6 meses, porque aí com o câncer ele não conseguiu viver bem. Então, na época, É mais difícil, eu nunca passei. o que eu falava para ele nessa hora? Que eu, meus filhos, né? Que ele tinha ganhado quase um ano de vida a mais e que ele estava aproveitando aquilo, que ele estava se beneficiando, vendo os netos ainda prestando o vestibular. Então, o que a gente conseguia falar era isso, que ele estava ganhando um tempo de vida, que ele tinha tido um privilégio, entendeu? E era a única coisa que a gente podia fazer. Depois eu desabei também. Que ele faleceu, eu desabei. Os meninos também. Aí todo mundo entrou em depressão e tal. Mas o momento com ele, nós aguentamos desse jeito. Que era bom que ele estava ali com a gente, a gente estava ganhando tempo de vida com ele e ele com a gente. E Priscila, eu não sei se isso tem a ver com antifrágil, talvez você possa me dizer. Mas eu sempre tive muito medo de perder as coisas ou de acontecer alguma coisa comigo. Então, quando meu irmão ficou internado, eu tinha dinheiro e falei: não, se ele precisar de alguma coisa, eu tenho esse dinheiro, eu tenho alguma coisa. E quando ele teve a parada cardíaca, que ele ficou 10 minutos sem viver, eu pensei: nada daqui seria possível para resgatar a vida do meu irmão. Nada que eu tenho. Nada. E depois disso, eu não sei se isso significa antifrágil, talvez você possa falar mais, mas nenhum problema para mim é um problema. É um problema, mas não nessa magnitude, porque aí me vem essa coisa. Eu poderia ter perdido meu irmão. Perder o emprego é muito difícil, mas não seria. Perder essa pessoa seria muito mais difícil. Então, meio que os problemas perderam um pouco esse valor, entre aspas, sabe? É, esse é o item mais difícil, porque é o que eu vivo, né? Eu tenho um diagnóstico de câncer e no início foi avassalador, né? A primeira consulta eu tinha 3 meses de vida e, na melhor das hipóteses, 6 meses. Para uma pessoa de 39 anos, uma filha com 7 e um marido. E sendo que eu tinha perdido todo mundo da minha família que teve câncer, todo mundo morreu em pouco tempo, em menos de um ano. Então, eu não tinha boas expectativas nenhuma. E, e eu e num primeiro momento, o frágil, né, dizer assim, acabou para mim, não apareceu em nenhum momento.
Nessa situação, não. E a Ju, que eu sempre achei, eu sou resiliente, enfrenta firme, segue igual. Não, eu não sou resiliente. Eu não aguentei firme, eu não segui e eu não sou igual. Mas eu sou antifrágil. Porque diante de tudo o que eu tinha para viver, eu falei assim: tá bom. E de verdade, eu nunca me perguntei por quê nem para quê. Mas eu sabia que, pela minha fé, se eu fui escolhida, né, com câncer, é porque em algum momento eu teria algo para colaborar com a humanidade, mesmo com tudo esse turbilhão. E aí, nesse momento, eu entendi duas coisas: que cura não é física, é espiritual. Fé é você acreditar, abrir uma porta com o quarto todo escuro, sem saber o que está lá dentro e saber que vai passar por tudo. Acreditar é diferente de ter fé. Acreditar, você acredita que vai abrir e que vai passar. Agora, ter fé é mesmo não enxergando, se lançar e abrir a porta. E aí eu percebi o que que era quando eu conversei com a Ju e o que que eu vivia. É literalmente pegar do limão, que era o câncer, que é uma doença crônica, e o que que eu posso melhorar da minha vida para o mundo. E sendo que, às vezes, eu escuto muito assim: fica tranquila, quando o seu tratamento acabar, tudo vai passar. Mas meu tratamento não vai acabar, já me avisaram isso. Seu tratamento para o resto da vida, né? Hoje eu faço uma medicação quimioterápica a cada 21 dias. E ela está ininterrupta Tem 2 anos que eu tomo quimioterapia a cada 21 dias. E tá tudo bem. Inclusive, eu tomei segunda-feira. E hoje é quarta. E aí eu percebi que ser antifrágil diante de uma doença, para mim, é que eu escolhi essa batalha. Mas eu vou tirar um sentido novo dessa batalha. Eu vou descobrir forças que eu nem sabia que eu tinha. E quem sabe até ensinar os outros a dançar no meio da tempestade. E sabe o que eu aprendi que é mais bonito? É que às vezes é que no meio dessa luta que a gente encontra um porquê maior, uma nova forma de enxergar a vida. E até a vontade de valorizar as pequenas coisas, como uma pipoca. Por isso que tá aqui, tá, gente, a pipoquinha. É porque ela não funcionou bem, porque era para explodir e ela não funcionou. Um abraço demorado. Olhar para vocês que estão aqui. E foi essa a, a minha descoberta. Que eu não era uma pessoa resiliente e que eu também não era frágil. E aí eu me encaixei na antifrágil. E sabe o que que eu descobri, gente? Que a gente acha que só existe esse autor que eu falei, o Taleb, que era o antifrágil, né? Que veio falando da antifragilidade. E olha o que eu peguei algumas frases de pessoas que a gente conhece. Então, o Taleb que escreveu esse livro, ele fala assim: o antifrágil precisa do caos. Sem ele, nós não existimos.
Nietzsche falava: o que não me mata me fortalece. A gente falava isso quando cai no chão, né? 5 segundos. Se me matar, engorda. E tem um psiquiatra que ele falou que ele é sobrevivente de um campo de concentração. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E Jung, que é um psicanalista, ele fala assim: aceite a sombra, porque também dela nasce luz. E existe um filósofo romano, Sêneca, eu vou deixar isso tudo depois, tá? Sandra e Sônia, Iris, ele disse assim: dificuldades fortalecem a mente, como o exercício fortalece o corpo. Ou seja, se até os filósofos e pensadores concordam, talvez eles também já tenham queimado uma pipoca, um arroz e aprendido alguma coisa com isso. Mas agora, para tudo. Vocês estão espertas agora? Sim. Não vale ficar chorando, não, gente. Agora tem uma tarefa para vocês. Uma tarefa. Eu vou compartilhar com vocês um QR Code. Vocês vão pegar a câmera do celular e vão responder esse questionário. Não precisa. Agora nós não vamos compartilhar nesse momento, não, porque nós vamos depois parar a gravação e vocês vão. A gente vai compartilhar isso. Vocês vão primeiro responder aí, vai anotando as respostas. Eu vou colocar uma musiquinha